Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai configurar o arquivo para ser plotado. Então, para imprimir o arquivo lá no nosso plotter ou impressora. Então, ao invés da gente trabalhar nesse elemento aqui, que é o elemento do modelo, a gente vai trabalhar nessas abinhas aqui, que são as abinhas de layout. Quando vocês clicarem na abinha do layout, ela vai abrir uma folha e um elemento que a gente chama de viewport. É o elemento que traz os desenhos do modelo para a nossa configuração aqui de página. Então, eu vou deletar esse meu elemento. Sempre quando a gente vai configurar a folha, a gente faz essa configuração. Então, a cara do layout é essa e a gente vai configurar a página para que ela fique do tamanho que a gente quer e com o desenho que a gente quer. Então, como é que a gente vai fazer? Configuração do page, do layout, né? Então, vocês vão vir aqui em Page Setup Manager e a gente vai fazer a configuração do desenho na escala correta. Então, eu vou vir aqui em Modify. Vamos vir aqui e selecionar a impressora. Nesse caso, eu vou escolher um arquivo que gere um PDF. É normalmente isso que a gente faz, exceto quando a gente quer imprimir na nossa própria casa. Então, eu vou deixar aqui DWG to PDF. Vou configurar o tamanho da folha. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, uma folha A2. Percebam que a escolha do A2 já veio com a opção deitada. Isso me permite criar elementos também de forma deitada. Eu preciso configurar as espessuras das linhas e preciso configurar a escala de plotagem. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vou deixar ativo esse botão aqui para que tudo que a gente cria no nosso layout seja feito de uma forma correta, tá? Então, eu venho aqui, vou escolher monocromático, por quê? Porque todas as nossas linhas daí vêm configuradas para plotar em preto, exceto as que a gente fizer alterações. Quando a gente clica nesse item, ele ativa uma plotterzinha que tem aqui do lado. É esse item que vai fazer a gente configurar as espessuras das linhas pelas cores que a gente desenhou. Então, por exemplo, a cor 1, ela já veio, todos os elementos vieram com a cor black, porque a gente escolheu monocromático. Então, a cor 1, black, vocês têm que colocar aqui, ó, a espessura da linha 0,1. A cor 2, black, a cor da linha 0,2. A cor 3, black, a altura da linha 0,3. Cor 4, 0,4, cor 5, 0,5 e cor 6, 0,6. Então, por isso que a gente foi utilizando aquela ordem de cores, que já são as principais cores utilizadas no AutoCAD. Além disso, a gente precisa configurar os cinzas que a gente usou para a Shura. Então, como vocês podem ter usado diversos cinzas, cliquem nas cores 8 e 9, que são cinzas. Ao invés de deixar black, coloquem para usar a cor do objeto, esse primeiro itemzinho. Deixem a espessura de linha 0,2. E aqui embaixo, se vocês arrastarem aqui para baixo, a 252, a 253 e a 254, ela vai ser também utilizar a cor do objeto, ou seja, ela vai sair em cinza, e eu coloquei 0,2. Além disso, se vocês colocaram no desenho de vocês as cotas lineares, tem que ver a cor que vocês escolheram. Eu escolhi a cor 30,
Essa cor 30 eu vou pedir para sair em vermelho, que é uma configuração que normalmente a gente utiliza mesmo no desenho. As cotas lineares saem em vermelho. E eu vou colocar aqui um 0,15 como espessura. Feito isso, eu dou um Save Close. Ele já vai ficar configurado nesse meu desenho toda vez que eu abrir. E antes de mexer aqui no Scale, eu vou dar um OK. Para vocês perceberem o que vai acontecer. Bom, então, a página de configuração, ela veio diferente do que estava antes, com uma borda e tracejado. Essa borda tracejado normalmente é a indicação da impressão, né? Porque quando a gente imprime um desenho na impressora, ela tem umas bordas que a tinta não consegue chegar. É essa borda aí que está fazendo. Se vocês tiverem o Adobe, por exemplo, instalado na máquina de vocês, o Adobe PDF, esse tracejado fica bem na borda da linha, da folha. Ou seja, vocês não perdem nada de configuração, né? Nada de espaço de folha. Isso é legal. Bom, tem duas coisas que a gente vai criar aqui antes de trazer o nosso desenho. 2 layers. Um layer que se chama AR prancha, que vai ser o que a gente vai utilizar para desenhar a prancha, desenhar elementos que vocês precisarem aí, vou deixar no verde. Preciso também criar um layer que se chama AR Viewport. Antes de criar elas também, eu vou deixar, ela pode ser de qualquer cor, porque eu vou travar a impressão, ou seja, eu vou clicar aqui na impressora. Eu vou visualizar, mas isso não vai ser impresso. Para não correr o risco também, eu vou travar a impressão do AR Image. E aí eu vou ter esses layers aqui acontecendo. Então, para dentro desse desenho, no início, a gente pode desenhar, por exemplo, vou desenhar um retângulo com o layer prancha. Vou desenhar um retângulo aqui. E percebam que ele já veio preto. Por quê? Porque a gente configurou lá que o nosso cinza era preto, tá? Então, eu coloquei... Eu fiz aleatório aqui, mas depois vocês fazem bem certinho em cima. Eu vou dar um offset aqui de 0,5. Lembrem que aqui na prancha vocês estão desenhando... Calma aí. Offset de 5. Vocês estão desenhando no tamanho real, né, da folha. Deixa eu arrumar esse elemento aqui, deixar ele aqui dentro. Vou deixar ele aqui dentro desse tracejado. Pronto. Então, percebam que ele já ficou preto. Aí, eu vou trazer para dentro do meu desenho, e aí tem duas formas de trazer as plantas. Eu posso trazer com um comando que se chama Viewport. Se eu quiser trazer, por exemplo, mais de uma prancha, mais de uma planta, então eu vou deixar aqui ativo, ó, Viewport, o layer, e vou criar aqui, ó. Aí a Viewport mesmo, ela não tem atalho, é Viewports. Aí ele diz, se você quer criar uma caixa simples, uma vertical, uma horizontal, como o meu desenho de planta, ele é mais horizontal, eu vou deixar ativo 2 horizontais. Vou clicar aqui dentro do meu carimbo, dentro da minha prancha. Ó, percebam que ele abriu 2 elementos. Se eu der 2 cliques dentro desse elemento, ao invés de eu ter o paper aqui, eu tenho o model. Ele aparece um model aqui, ou seja, eu trago o elemento que estava lá no meu modelo
aqui para o meu desenho. Então, ó, eu vou dar um zoom e vou chegar perto da planta, por exemplo, que eu quero que apareça. Tá? Se tiver aparecendo um quadriculado, pessoal, ou pontinhos, é só desativar esses elementos quando vocês entrarem na viewport. O que tem que cuidar é que às vezes a gente vai dando zoom, e por exemplo aqui, ó, e aí eu não consigo mais sair da viewport. Eu só consigo sair de dentro da viewport se eu clicar aqui, ó, em model. Aí ele vai voltar para o paper e eu vou conseguir dar o zoom e enxergar todo o papel. Então eu vou configurar aqui a escala que eu quero, vou colocar aqui 1:100, vamos ver. Ó, 1:100 tá esse tamanho aí, vamos ver se dá para pôr maior, 1:75, talvez até dê para colocar na 1:50, vamos ver. Não, 1:50 já corta. Então, deixem o desenho de vocês numa escala que vocês percebam que tá legal, né? 1:50, 1:100, 1:50, 1:75. E vão ajustando as plantas para elas caberem uma, duas, como vocês acharem que fica melhor no projeto de vocês, tá? Ó. Terminei de ajustar, o que eu vou fazer? Vou clico, centralizo, opa, perdi a escala. Ó, centralizo as minhas plantas. Quiser, eu posso fazer por fora aqui, ó, uma linha. Depois eu apago para deixar os meus desenhos centralizados. Ó, tá? Eu posso centralizar. Ah, tá aparecendo um desenho lá da planta de baixo. O que eu posso fazer? Clico na bordinha do meu elemento, ó. Diminuo a minha viewport. Essas linhas das viewports eu mandei não imprimir, então não tem problema. Elas não vão aparecer depois. Só tem que cuidar, ó. Eu fiz de novo. Cada vez que eu entro aqui, eu tô rotacionando a minha bolinha, ao invés de só movimentar, ó. Tá? Se eu for fazer só uma viewport, eu vou fazer a configuração aqui no outro layout, para vocês entenderem. Ó, deleto, configuro Page Setup Manager, Modify, escolho aqui, vou escolher o A2, vou escolher o monochrome, vejam que ele já vai estar com os elementos criados e vou dar OK. Como a gente já criou as escalas com a configuração de milímetros para centímetros, eu não preciso configurar essa escala aqui, ó, pessoal. Tá? Não preciso fazer essa configuração. Ó, vou copiar as minhas linhas de margem aqui, para ficar mais rápido, Ctrl C, Ctrl V, vou posicionar. Daí tem um atalho, se for uma janela só de viewport, tem um atalho que se chama MV Enter, e aí ele permite que você traga o desenho. Então, por exemplo, a implantação que tem mais entorno, né? Deixar lá na 1:75, ó. Quase que tomou conta da prancha inteira. Ah, mas o meu tá colorido. Por que aqui tá colorido e o outro não tá? Porque eu esqueci de deixar ativo esse botão aqui, ó. Ó, agora ele já configurou. Se eu der um zoom bem perto, ó, eu consigo ver as diferenças de espessura de linha. Se eu quiser criar um layout novo, eu só clico aqui, ele vai criar um layout 3, posso fazer as configurações aí que eu quiser.
Uma coisa que a gente faz por organização, pessoal, se vocês clicarem pro botão direito aqui, ele permite renomear. Então, você pode escrever aí implantação, plantas, e vocês podem ter uma organização bem legal. Bom, uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Percebam que, assim, os textos aparentemente estão corretos, a letra está correta, mas o meu tracejado sumiu inteiro. As minhas linhas parecem que estão configuradas como linhas cheias. Então, eu preciso fazer essa correção de tracejado. E aí, é um comando que a gente usa, que pode ser que no meu desenho lá no model suma o tracejado, mas o que importa é que o tracejado apareça aqui na configuração do nosso desenho de plotagem. Então, LTS. E aí, a gente vai colocar fatores de escala, ou seja, a gente vai alterar a escala do nosso tracejado para que ele fique de uma forma correta. Então, vou tentar aqui o 5. Ó, começou a aparecer o tracejado, mas percebam que o tracejado ainda está bem grande. Então, LTS, vou colocar 10. LTS ainda está grande. Vou tentar inverter, vou colocar LTS 0.05. Ó, ficou bem pequenininho. Então, é isso. A minha intenção é para baixo. LTS 0.5. Ó, esse tracejado já ficou bem legal. Então, o tracejado, ele normalmente dá esse erro depois quando a gente coloca o desenho lá na escala, tá? Então, confiram sempre se o desenho de vocês está na 1:75. Então, o modelo aqui tem que estar com os textos na 1:75. Gerei os layouts, eu vou plotar, imprimir esse arquivo e ter ele em PDF ou imprimir na minha impressora. Aí o comando é plot. Ele abre aquele mesmo elemento que a gente já configurou. Qual é a área que ele vai imprimir? A página que está no layout. Então, eu não preciso fazer nenhuma configuração. Todas essas configurações já estão feitas. Eu só vou dar OK. Vou escolher um destino do meu lugar, do meu arquivo, onde que eu vou salvar, e vou gerar o PDF. Vou esperar gerar. E aí ele vai abrir um preview aí para vocês do PDF. Pode ser que apareça aí no projeto de vocês dizendo que o AutoCAD é educacional nas bordas. Até não sei por que o meu não apareceu, era para ter aparecido. Na universidade, pessoal, a gente não se importa com esses textos aparecendo ali nas bordas, tá? Então não tem problema nenhum. Sinal que vocês estão usando aí o software corretamente. Não se preocupe, tá? Então vocês vão gerar os PDFs das plantas e da planta de cobertura. Vejam se vocês conseguem pelo menos deixar os desenhos na 1:50 ou 1:75 e gerem aí 2 ou 3 folhas, o que vocês preferirem, tá? De CAD é isso, pelo menos o básico aí para vocês poderem trabalhar. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a trabalhar um pouquinho com ele.